Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a evolução dos primatas. Então, a evolução da vida. Vocês já devem ter ouvido falar de que o homem veio do macaco. Essa informação não é verdade. O homem não veio do macaco. O que nós temos? Nós temos um ancestral em comum. Alguém lá no passado, há 50 milhões de anos atrás, nós tínhamos esse representante. Ao longo do tempo foram ocorrendo mudanças climáticas, pode ser mudança ambiental, uma barreira geográfica, mudança na temperatura fez com que novas árvores, por exemplo, surgissem. E isso fez com que novas características foram surgindo ao longo das gerações e foram modificando. Então, nós não somos parentes do macaco, nós não viemos do macaco. Nós somos parentes, nós temos um ancestral em comum que sofreu adaptações conforme o meio ambiente foi se modificando até originar o humano, Então, é a mudança dessas características numa população de uma geração para outra, isso é a evolução. Então, os primatas, eles são dos mamíferos, reino animal, filo, vertebrados, classe dos mamíferos. A classe dos mamíferos surgiu há 270 milhões de anos atrás. Então, a ordem primata surgiu há 65 milhões. Quem são os primatas? Macacos, lêmures, os seres humanos. Então, esses são exemplos de primatas. O primeiro primata, o que se tem que se tem fóssil, é o Purgatórios únio. Ele tinha hábitos arborícolas e era herbívoro. Então, o que aconteceu nesse local para que esse ser vivo tenha surgido? A temperatura do planeta estava aumentando, porque a gente veio de uma era glacial. Com a temperatura do planeta, novas florestas foram surgindo, E se eu tenho novas florestas, eu tenho novos habitats. E aí vai selecionando características que são vantajosas para viver nessa copa dessas árvores. E eu tenho proteção, tenho alimento em abundância, então favorece o surgimento de novas características que é adaptadas àquele ambiente. Nos primatas, eles se dividem em dois grupos, nos prosímios e os símios, também são chamados de antropóides. Quem são eles? Incluem os macacos, o homem, Então, eu tenho os prosímios, que é o lêmur, o lori e o társio, e eu tenho os prosímios, os símios, que são os outros. Qual é a diferença? Os prosímios têm hábitos noturnos, eles são mais arborícolas, vivem mais sob a copa das árvores. Os símios já têm hábitos diurnos e vivem mais no chão. Então, quem são os prosímios? Surgiram na Europa, hoje nós encontramos na África e na Ásia, são arborícolas e noturnos, o társios, o lóris, o lêmure. E os símios, quem são? Ou antropóides, São aqueles que têm hábitos conseguem andar mais no chão, têm hábitos diurnos. Quem são eles? Os macacos do Velho Mundo, os grandes primatas, o macaco do Novo Mundo. Foram eles que, a partir deles, que surgiu a espécie humana. Quais são as características dos símios que foram super importantes? Polegar opositor, isso fez com que eles conseguissem alcançar objetos em forma de pinça, então conseguiu separar melhor os alimentos, se alimentar mais, ter mais energia. A presença de unhas e não garras ajuda a manipular os objetos à sua volta. A visão binocular, como os olhos estão mais perto do rosto, então eu consigo, através dos olhos, olhar num ponto só, e isso faz com que eu consiga fazer um cálculo mental de qual é a distância daquele objeto. Isso é importante nos macacos que pulam de galho em galho, importante para eu saber quantos passos que eu tenho para pegar o alimento, Ter braços com amplitude, eu consigo pegar o alimento com agilidade e voltar para o meu lugar, fico protegido, fico seguro, Tem duas glândulas mamárias, o tronco ereto, faz com que eu consiga ver mais longe se eu estou com a minha cabeça levantada, Se eu ando assim, eu vou ter um campo de visão. Se eu ando com a cabeça alta, eu consigo ver melhor, Então eu consigo me defender, consigo pegar mais alimentos. Formação de família e cuidado com a prole foi uma característica muito importante. Além dos pais cuidarem, a família cuida. Isso faz com que aquele ser chegue à idade adulta, se reproduza e continue passando esses genes para as próximas gerações. Então, nesse vídeo nós vimos sobre a origem dos primatas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!